Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Nós vamos retomar a leitura de Confiança, Doação e Gratidão, na página 183, capítulo 5. O título é Gratidão. O lava-pés. Ó muda pedra, em ritual a ti me inclino em gratidão. Graças a ti sou vegetal. A vós sou grato, ó solo e flora, e a vós me curvo, me elevastes ao animal que sou agora. Ó pedra, erva e animal, reverencio-vos, tão grato, a tripla ajuda a este mortal. Criança, ante ti depomos nossa piedosa gratidão, pois, porque és, nós também somos. Da divindade, una ou plural, emana a gratidão, que enlaça a esfera do existencial. Christian Morgenstern. Tem uma observação após o nome. As 3 primeiras estrofes expressam a gratidão de cada reino da natureza àquele que lhe é imediatamente inferior. E as 2 últimas revelam a gratidão do mundo espiritual ao ser humano e à existência em geral. Tradição poética de Jacira Cardoso. A segunda parte deste livro trata dos temas doar e agradecer. Sobre gratidão foi dito muito pouco até agora. Por isso, é hora de colocarmos em ordem esse desequilíbrio e falarmos sobre o equivalente do doar, sobre o agradecer. Quão intimamente o doar e o agradecer estão ligados, fica claro pelo fato de, com o desaparecimento do doar como elemento fundamental na vida social, também o agradecer ter perdido sua força. Segue uma explicação sobre isso. A língua grega ainda nos revela o parentesco original entre doar e agradecer. O verbo shairein significa alegrar-se. Na conjugação desaparece o i, restando assim a raiz char. Daí derivou a palavra charis. Isso, porém, tem um significado duplo. Charim ferem significa trazer um presente. Charim aidenai significa expressar gratidão. É bem verdade que inúmeros cristãos, em sua prece à mesa, agradecem pela comida e pela bebida. E é bem verdade que nós agradecemos por presentes de aniversário e outras dádivas. E até dizemos muito obrigado ao proprietário da loja. E ele responde com as mesmas palavras. No entanto, a gratidão como força produtiva na alma está se tornando rara. O que é artigo de comércio é pago. Por que se deveria agradecer por isso? O outro não o deu de presente a mim, e, na verdade, também pensa em seu próprio proveito. Transações comerciais não despertam gratidão alguma. Na política, nós vemos algo semelhante. É verdade que o Estado nos concede todo tipo de subvenções, apoios e facilidades, mas ele o faz com dinheiro dos impostos que antes recolheu de nós como doações forçadas. Por que então agradecer por suas dádivas? Ao contrário, nós temos direito a elas e protestamos quando não nos agrada. Mesmo na vida espiritual cultural, esse processo pode ser constatado. Algumas pessoas, por exemplo, cientistas e artistas, muitas vezes não percebem, mas que dispõem de talentos, que recebem inspiração, que a fonte de sua inspiração está em outro lugar.
Em nossa época, a ideologia do factível dá o tom. Isso vale tanto para teorias científicas como para invenções técnicas, tanto para best-sellers como para resultados de eleições, e tanto para a vida como para a morte. Para os tecnocratas, tudo é factível, tudo é um resultado de desempenho pessoal e não de inspiração. Por quê e a quem se deve agradecer, então? Eu me lembro de um médico contar como um casal, em meados dos 30 anos, veio até ele e disse: quando nós estávamos por volta dos 25 anos e recém-casados, decidimos não ter, o que significa o mesmo que fazer, um filho por causa de nossos objetivos profissionais. E agora que os atingimos, não conseguimos ganhar nenhum filho de presente. Não recebemos nenhum. O médico perguntou-lhes se eles estavam ouvindo o que de fato diziam. Primeiro, ter ou fazer, depois, receber e ganhar de presente. Disso surgiu uma conversa profunda sobre de onde as crianças vêm de fato e como preparar-se interiormente, com gratidão antecipada, para a recepção desse presente. Estamos diante da questão de como o hábito da doação pode renascer numa sociedade comercializada. Nossa tese diz: para isso devemos, conscientemente, praticar e desenvolver gratidão. Em culturas antigas, a gratidão se seguia ao recebimento de um presente. Em nossa época, essa sequência é invertida. O novo ato de doar é um fruto de sentimentos de gratidão cultivados interiormente. Tentaremos esclarecer isso nas próximas páginas. Algum comentário até aqui? Posso seguir? Eu Cecília? acho que a gente podia ver esses verbos, né, antes da gente seguir aqui, né, o ter, fazer, receber e ganhar com relação à gratidão, né? Acho que a gente poderia fazer uma reflexão aqui, de eu entender que esses verbos não estariam atrelados à gratidão, né? E em seguida É, ele fala, eu acho que a gente devia fazer uma reflexão aí. Tem uma e, sequência também, né? Ter, fazer, receber, ganhar, né? Incrível, e né? começa isso relacionado a uma gravidez, né? A uma fecundação, porque o primeiro verbo me remete à posse. O segundo verbo me remete a uma ação como se fosse só da minha vontade. E o terceiro, o receber, me transmite uma passividade. É algo que vem. Então, assim, o fazer tem uma ação minha. O receber, aí já não tem ação nenhuma. E o ganhar de presente vem meio na linha de uma dádiva, como algo que talvez eu mereça e os outros não. Então, eu não os percebo como. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nossa, Relacionada a. A Cecília deu uma chave bem legal, porque olha, e depois ele conta a história lá de uma pessoa que queria engravidar, né? Então, antes, para ela conseguir, será que ela venceu todos esses verbos? Né? Então, por exemplo, esse ter na posse, posse do quê? Posse de eu me construir para receber. Obrigada, Cecília. Eu não tinha parado para pensar nessa sequência que parece assim à toa, mas não é não. Agora vai ficar reverberando, Cecília. Então, vou dar sequência. É, estamos diante da questão de como o hábito da doação pode renascer numa sociedade comercializada. Nossa tese diz: para isso devemos, conscientemente, praticar e desenvolver gratidão.
Em culturas antigas, a gratidão se seguia ao recebimento de um presente. Em nossa época, essa sequência é invertida. O novo ato de doar é um fruto de sentimento de gratidão cultivados interiormente. Tentaremos esclarecer isso nas próximas páginas. Eu vou deixar, antes da gente dar sequência, a provocação, se vocês, não para a gente responder agora, tá? Se vocês em algum momento já sentiram, já tiveram o sentimento de gratidão, e eu vou colocar entre aspas, genuíno, tá? Então, assim como a Cecília trouxe os verbos, que cada uma carregue em si essa pergunta. Eu já genuinamente senti gratidão? Para isso, precisamos ter vivamente diante dos olhos, uma vez mais, o grande arco evolutivo que já descrevemos anteriormente. No início do caminho, aparece a imagem de culturas onde tudo o que era necessário ao homem em sua vida na Terra era lhe dado de presente. Toda a sua consciência era direcionada para o mundo do qual ele esperava receber os presentes, tanto os materiais como os sociais e espirituais. Esse vivo fluxo de presentes precisava despertar no coração fortes e calorosos sentimentos de gratidão. Ele formava na alma o eco provocado pelo efeito no espírito. Esses fortes sentimentos de gratidão não podiam provocar nada além de oferendas aos deuses doadores. Assim, o círculo estava fechado. Dando agora um grande salto para a nossa época, encontramos a contra-imagem. Toda e qualquer consciência de um mundo superior que, com suas dádivas, nos possibilite a vida e o desenvolvimento, desapareceu. Tudo se torna factível, tudo é acessível como direito da demanda e pode ser comprado no mercado. Com isso, porém, não são despertados sentimentos de gratidão de tipo algum na alma. Quando, porém, é esse realmente o caso, o homem moderno sente as maiores dificuldades por ser contra a sua natureza em expressá-los. Nosso anseio por autonomia, nossa renúncia a estruturas hierárquicas, nos fazem supor que, se tivermos de expressar abertamente nossa gratidão a alguém, estaremos rebaixando-nos e colocando nosso próximo sobre um pedestal. Essa frase não impacta vocês assim, não mexe, não torce lá dentro? Uhum. Gente, a gente está perdendo tudo, né? Porque a gente parece que a gente inverteu essa ordem. Entende? É ter, fazer, receber, ganhar, né? Até anotei aqui no meu caderno, porque assim, é uma ordem lógica. Aí quando a gente já ganha, tá tudo errado. Cadê? A gente não passou para os outros passos, né? Então, isso que a Silvia acabou de ler é isso, né? A gente está E pulando etapas. tá tão. Eu ia usar uma expressão que eu escutei, assim, fulanizado, sabe? E tá tão fulanizada a palavra que agora você tem derivações dela, o tal do gratiluz, grate isso, grate aquilo, grate. É, e ela passa a perder o seu efetivo significado, ela passa a perder a força, o conteúdo que ela traz e o sentimento ao qual ela está relacionado, que mais uma vez eu deixo a pergunta: será que a gente já sentiu gratidão de forma genuína? Porque deve ter isso, né? Deve ser algo que você deve ser um sentimento diferenciado, é isso que eu tô dizendo, né? Eu estou buscando dizer. Dando sequência à leitura. Além disso, nossa imagem do ser humano já está de tal maneira deturpada que quase não acreditamos mais que seres humanos realmente façam algo pelo outro sem egoísmo,
Isso aqui tem que grifar, pode marcar todo mundo. Agora eu tô mandando, grifa isso. Grifa. Pode ler de novo, É, Silvia, que eu vou anotar. vou. Além disso, nossa imagem do ser humano já está de tal maneira deturpada que quase não acreditamos mais que seres humanos realmente façam algo pelo outro sem egoísmo. A gente está perdendo a crença na gente Essa mesmo. frase tem a ver com o primeiro capítulo, que é a confiança, né? É, nós ficamos fundamentalmente desconfiados de seus motivos. Então é como se o genuíno fosse começasse a não, a gente não acredita mais na genuína pureza. E eu vou trazer um pouquinho, Cecília, se você me permite, o recorte de uma conversa que nós estávamos tendo antes de iniciar o encontro, onde a Cecília trouxe que na meninice dela, dentro da família, um dos aprendizados era de que todo mundo era genuinamente bom. E que só deixa de ser a partir do momento que faça algo que comprove isso. E hoje a gente já assume que o outro não é bom. Então, a gente cria, desde as esferas materiais, voltando lá em momentos que nós falamos das construções, como elas estão sendo feitas, os portões, as grades, os muros, os terrenos, os condomínios, tudo a gente está fazendo, está construindo de uma maneira a manter o outro longe, porque esse outro não é confiável. E como a gente constrói coisas confiáveis que não seja a partir do encontro? Eu não conheço. E a Cecília acho que vai falar. E cada vez mais a gente se isola, né? Porque a gente leu lá atrás, né? E a pandemia só veio acelerar uma coisa que ia acontecer, né? Que faz parte, eu acho que até da nossa evolução, porque agora é assim, acorda quem puder, né? Porque nós estamos nesse cenário e a gente foi lá, né? Tá chegando na exaustão disso que você acabou de falar, né, Silvia? Tipo, ninguém é bom, já a parte do pressuposto. E agora, os que tiverem acordados para esse absurdo que nós estamos fazendo serão os que têm um olho na terra de cego e tentar trazer para mais gente, né? E agora é cada vez mais difícil, né? Porque se você falar um negócio Uhum. desse, que nem você lembrou da Cecília, parece que é coisa. André caiu. Só um segundo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Né? Que Gravação retomada, então. Obrigada, Cecília. Então, retomando a leitura, vou voltar um pouquinho atrás. Além disso, nossa imagem do ser humano já está de tal maneira deturpada que quase não acreditamos mais que seres humanos realmente façam algo pelo outro sem egoísmos, sem egoísmo. Nós ficamos fundamentalmente desconfiados de seus motivos. Afinal, na verdade, atualmente as pessoas captam tão pouco de seu ambiente, exceto quando se trata de objetos desejados por elas, que muitas vezes nem enxergam quando alguém lhes faz um favor, por exemplo, segurar uma porta aberta para elas, para o qual uma breve palavra de gratidão cairia bem. A dedução do que acabamos de dizer é sempre a mesma. Pelo fato de a consciência para o doar ter adormecido, os sentimentos de gratidão na alma se atrofiaram. Foi conscientemente que não dissemos, nessa dedução, que não se presenteia mais, e sim que a consciência para isso adormeceu. De fato, a vida na Terra ainda é possibilitada, física, social e espiritualmente, por uma imponente corrente de doação, embora essa corrente nem sempre seja reconhecida como tal.
A natureza nos presenteia novamente todo ano com seus frutos. As pessoas dão sua força de trabalho e outras formas de serviços de presente umas às outras. E o Espírito nos presenteia com talentos, inspiração e estímulos de desenvolvimento. Então se impõe a seguinte pergunta: por que, afinal, as três correntes de doação ainda estão em movimento? Nós ainda devemos atentar à gratidão. A resposta é que não podemos permanecer na ilusão de que essas correntes, que no passado nutriram de modo tão óbvio a vida na Terra, não vêm fazendo isso automaticamente. Elas já começam a hesitar. É papel do ser humano despertá-las para a nova vida. Isso ele conseguirá por meio de uma atividade interior consciente, por meio da nova corrente de doação que flui da gratidão exercida conscientemente. A antiga é trazido à nova vida. Num grandioso processo evolutivo cósmico, o mundo espiritual ofereceu a criação de presente, incluindo as possibilidades de liberdade do homem. Pode-se dizer que agora é a vez do ser humano. Os seres espirituais aguardam ansiosamente pelo que o homem irá fazer com sua liberdade e pelo que eles, já que para o seu desenvolvimento se tornaram dependentes de nós, receberão de presente do homem na terra. Não é muito lindo isso? Lindo. Essa imagem da gente devolvendo alguma coisa em gratidão, da gente atuar de uma maneira que devolva ao mundo espiritual algo pelo qual, se estamos enrijecidos na questão da gratidão, que a gente reconheça ou relembre disso e faça, né, como forma de agradecer aquilo que a gente já recebeu. Muito bonito. Como devemos imaginar uma gratidão exercida conscientemente? A atividade subentendida aqui é de caráter tríplice. 1. Procura conscientemente de tudo o que efetivamente possui caráter de doação e merece gratidão. 2. Forte zelo por esses sentimentos de gratidão na alma. 3. Retribuir ou doar adiante aquilo que amadureceu como consequência desse processo. Eu diria aqui, fazendo um recorte, não sei se a Cíntia vai concordar comigo, mas eu vejo aqui que são poucos passos do que acontece quando a gente faz a retrospectiva biográfica e se dá conta que a partir dos 42, 49 anos, a gente entra num processo de retribuir ao mundo aquilo que a gente recebeu, que é o caminho do tornar-se sábio. O sábio é aquele que reconhece o que recebeu e começa a achar um legado para a humanidade. A humanidade, né, pode ser o seu meio ambiente, mas é algo que não está envolvido com família, está envolvido com o meio, um retribuir ao meio aquilo que recebeu. E aí você faz esse caminho, a palavra que me vem é de ascensão, mas não é, de desenvolvimento da alma a ponto de tornar-se sábia a partir do legado que você deixa em reconhecimento por aquilo que tudo que você recebeu. Focalizemos cada um desses passos mais de perto. 1. No primeiro desses passos, trata-se de atividade aumentada no campo da percepção e da lembrança. Esse aumento é alcançado mantendo-se a pergunta: a quem eu devo agradecer isto? E a pergunta complementar: quem me deu isto de presente? Bem vivas. Com estas perguntas, posso examinar tanto minhas experiências momentâneas, como também minhas lembranças. Com isso, irei deparar com uma ampla rede de dependências. Nesse caso, sempre se trata de pessoas que de alguma forma me ajudaram material, social ou espiritualmente,
ou pelo menos desempenhar um papel em minha vida. Quando, no fim deste capítulo, chegarmos ao tema da gratidão no caminho antroposófico da disciplina espiritual, voltaremos a isso. A grata recordação de tudo que nos possibilitou a vida no passado deveria ser exercida por um povo inteiro, por uma cultura, por toda a humanidade. Isso inspirou o sociólogo Georg Simmel a formular a frase: gratidão é a memória moral da humanidade. Não é bonito isso, hein? Essa frase. Aqui, que a gente encerrou esse capítulo 1, eu não sei se vocês têm por hábito, mas algo que a gente faz na formação é um caderno de retrospectiva e tem algumas perguntas. E são perguntas, e são perguntas para você responder todos os dias antes de ir dormir. E uma das perguntas é essa: o que eu agradeço hoje? Então fica aqui como sugestão, que já se vocês não tiverem um caderno, que vocês criem umas 3 perguntas, sendo uma dessas essa: a quem eu devo agradecer por hoje, né? Alguém, alguma coisa que tenha feito, tenha te trazido alguma coisa, esse sentimento de gratidão. Vale muito a pena toda noite você pegar esse caderno e escrever a quem ou o que você é grata por aquele dia. E acordando do estado de dormência a nossa gratidão. 2. O que surge de uma nova maneira em nosso campo visual, com as 2 mencionadas perguntas, precisa ser bem cuidado. E os sentimentos de gratidão despertados por um instante precisam ser nutridos, fortalecidos, continuamente mantidos despertos. Uma parte disso pode, de certa forma, direcionar-se instantaneamente para fora, em face daquele que prestou ajuda, que fez algo por nós, que nos presenteou com algo. Mas a corrente mais importante deve voltar-se para dentro e levar a uma atividade interna. Com isso, estamos no segundo passo, no intenso cultivo desses sentimentos de gratidão na alma. O que faz parte disso? No capítulo 6 desta segunda parte, falaremos sobre a trimembração social. Veja também, na primeira parte, menções nos capítulos 1, 6 e 9. Um dos subsistemas do organismo social será denominado como vida cultural, ou também vida espiritual. Dentro desse âmbito, tudo gira em torno do desenvolvimento do indivíduo, do fomento de sua saúde, do desdobramento de suas forças intelectuais, sociais, artísticas e morais, de seu desenvolvimento espiritual, etc. Aqui, o hábito da doação está efetivamente em casa. Isso já se expressou no esboço histórico realizado no capítulo 1 desta segunda parte. A cultura, originalmente direcionada de maneira total para o espírito, era uma cultura da doação. Tudo o que se relaciona com desdobramento e desenvolvimento brota de uma dádiva do mundo do espírito. Um talento, uma inspiração, uma vocação, um estímulo evolutivo mediante conjunções no destino. Essas dádivas o homem continua sempre recebendo, mas, ao contrário de antigamente, agora é deixado por sua conta o que ele vai fazer com elas. Isso reside em sua liberdade. Essas dádivas sempre têm o caráter de um germe. Uma disposição germinal ainda não é uma capacidade amadurecida. Tomar conhecimento ainda não é um autêntico saber elaborado. Tomar uma iniciativa ainda não é o projeto em si. Uma doença, uma incapacidade, um golpe do destino ainda não representam o amadurecimento, a sabedoria que pode crescer disso. Para isso, primeiro, é necessário realizar
um trabalho interior. A Andréa caiu? Não, tá aqui. Para Caiu, esse trabalho, ela apagou para mim, fiquei preocupada. Para esse trabalho interior, a gratidão é a força motriz. Gratidão desperta a responsabilidade, e esta, por sua vez, desperta atividade. Mesmo a menor dádiva contém uma missão, está ligada a uma expectativa aberta e pode ser experimentada como pergunta. Essa pergunta, contudo, pede uma resposta. A gratidão autêntica procura por essa resposta e por isso leva à responsabilidade. A responsabilidade, por sua vez, leva à autêntica forma de atividade, externa ou interna. É interessante que os usuais presentes de ocasião sempre têm a ver com situações de limiar, com conjunturas, com caráter de cisão, em que o ser humano deixa algo para trás e pisa num campo novo, iniciando uma nova fase de vida. Isso não acontece sem metamorfose. Limiares desse tipo são, por exemplo, nascimento, batismo, primeiro dia de aula, confirmação do batismo, exames finais, casamento, promoção, jubileu, uma operação bem-sucedida, aposentadoria e assim por diante. Ups. Essas são as ocasiões clássicas, mas que fazem sentido para presentes. Esses presentes podem conter um desejo, uma missão, provisões, apoio, inspiração para o período seguinte. O presente que mais faz sentido nesse limiar preenche uma função na metamorfose, a qual a passagem do limiar convida. Um exemplo arquetípico para o ato de presentear numa vivência de limiar é a entrega, ainda muito usada em culturas antigas, de presentes a falecidos para sua viagem ao além. Mas as flores não seriam, quando a gente dá a coroa de flores, vocês não acham que tem essa simbologia de estar dando um presente para aquele que está fazendo a passagem? Eu pensei eu nas acho, flores. eu acho, Silvia, que você tem razão, tem esse simbolismo, mas quantos sabem disso? A gente perdeu essa conexão, entende? Por exemplo, de passagem, sabe? De você fazer esse ato. Olha o que, que você leu aí. A gratidão leva à responsabilidade. E a responsabilidade leva a gente tomar uma autêntica atividade, quer seja internamente ou externa. A gente faz as coisas no automático. A gente nem fala obrigado quando ganha uma coisa. A gente acha que a gente merece tudo, sabe? Ah, porque eu trabalho, porque eu mereço, ah, porque não sei o que lá. Então a gente perdeu o sentido, né, dessas coisas, né? Então eu acho que a gente sim dá as flores quando faz a passagem, mas quantos sabe o sentido dessa flor, né? Tem gente que fala, "Ah, a última, é o meu último despedida para ele, é para honrar", mas não é assim, eu acho, né? Não sei. O que vocês Uhum. acham? Não sei se eu tenho muito claro esse sentido de uma flor. Eu estou pensando aqui quando, em ocasiões que eu já fiz, qual que é o objetivo? Não sei. Acho que é para honrar mesmo, né? Não, eu acho que aqui ele não tá procurando o Não, sentido do presentear, ele só está está dizendo que se trazendo presenteia nessas situações. que o convite, né, aqui, o presente que mais faz sentido nesse limiar preenche uma função na metamorfose a qual a passagem do limiar convida, seja esse limiar um casamento, seja esse limiar uma morte, né? Então, assim, a função, Um o nascimento, que esse é. Pode falar, Cília. Eu entendo que ele está relacionando aqui, eu posso estar até errada, a culturas antigas,
Porque atualmente, eu sempre falo, quando eu morrer não me leva flor não, porque eu vou levantar da catacumba e vou devolver. Eu quero receber flor em vida. Eu fico muito feliz em receber a flor em vida. Mas na cultura antiga, que eu entendo, é que eles acreditavam que aqueles presentes iam ser utilizados na ressurreição. Então, eu tive no México e foi a primeira vez na vida que eu aceitei ver aquelas caveiras com jarros de flores, com violão, com caveiras com vestido de noiva, né? Aqueles festivais no cemitério. Eu nunca aceitei isso com facilidade. Eu precisei de ir lá para ter uma aula, que aquilo representava na cultura. Então, nesse caso, eu acho que eu posso estar vagando, como eu sempre vago, né? Mas eu acho que é uma viagem ao além que nas culturas do Egito, Grécia e tal. Aí, hoje, a nossa cultura, ela não é essa cultura. Então, eu acho que é, é para uma coroa maior, você gostava mais da pessoa, aí você leva uma florzinha só, era menos, né? Não, eu acho que não é essa, eu acho que não é a questão do objeto. Acho que aqui ele não está trazendo qual é o significado do objeto, ele está trazendo só a ação, né? Então, assim, pode ser uma caixinha de bombom. Eu acho que é menos o objeto, mas a ação de algo que está relacionado a um limiar. O que eu estou prestando atenção é nessa questão desse presente no limiar, dessa simbologia de alguma coisa que tem um significado na transição, né? É, então, e que por trás tem alguma gratidão, e que a gente se distanciou desse significado genuíno, dessa atitude de gratidão por esse limiar. É como agora que está me ocorrendo é o reconhecimento de ter superado algo, talvez. E de novo, eu quero cuidar dos verbos, porque a Cecília trouxe tão bem os verbos lá no início, e acho que a gente precisa prestar atenção nisso. Mas é uma passagem. Se eu passo por algo, agora eu estou convidando vocês a pensarem comigo, mas assim, se eu transponho algo, se eu, se, tem algo por trás que me ajudou para isso. Tem algo que está lá, que está oculto, para além dos meus próprios esforços, né? E como a gente trabalha com a ciência, a gente é, reconhece a ciência espiritual, e é uma ciência que fala de karma, é uma ciência espiritual que fala de um processo de passagem para uma outra vida. Aqui eu venho nesse processo de, puxa, nessa passagem eu estou contribuindo para o mundo espiritual. Então, eu provavelmente tenha feito a minha parte para devolver a eles em gratidão, entre aspas, com a vida, aquilo que eles me deram pelo período de vida que eu estava aqui na Terra caminhando. Então, eu acho que é um pouco mais sutil essa questão do limiar aqui. Não sei se faz sentido para vocês, mas Faz sentido, esclareceu bem. deixa eu ver aqui. Eu vou só concluir a leitura, então, desses próximos 2 parágrafos, tá? Por conta do horário. E daí, quando eu encerrar, eu vou pedir para a Andréia ler de novo o verso, tá bom? Também existem dádivas não destinadas a cooperar tanto com a metamorfose, mas que contêm em si mesmas uma missão pela metamorfose. Essas dádivas não vêm de pessoas, mas de seres superiores que dirigem nosso destino. Nesse sentido, pensamos em talentos a serem desenvolvidos, em fraquezas de comportamento com as quais é preciso conviver, em invalidez inesperada para a qual é preciso encontrar uma atitude positiva. No processo de metamorfose, do qual todas essas dádivas necessitam, a gratidão desempenha um grande papel. Essa gratidão é, porém, algo completamente diferente de sentimentos de culpa ou compromisso moral. Ela é a força anímica que pode auxiliar-nos a vivenciar a dádiva como tal
e que nos dá força para lidar positivamente com isso e trabalhá-lo. Desse modo, lentamente, nós nos apropriamos da dádiva, liberamos as forças que ali dormitam, galgamos um patamar digno da dádiva. É desse ponto de vista que se pode, por exemplo, observar as fases de luto, conforme as descreve Kübler-Ross. Após a negação, a agressão, o confronto e a depressão, finalmente vem a aceitação positiva. O sofrimento está transformado em uma qualidade anímica adquirida novamente para uma nova força. Eu encerro a leitura por aqui. Se alguém não conhece a Kübler-Ross, ela tem livros maravilhosos. A gente pode compartilhar depois a capa de algum livro dentro do nosso Sobre a grupo. morte e o morrer. Tá bom? Andréia, você pode fazer a Ótimo. leitura? Obrigada pela companhia de todas vocês. Lembrando, semana que vem não tem leitura porque é feriado, 7 de setembro. Legal. Eu vou fechar a câmera para não cortar aqui, tá bom, gente? Vou ler então. Muito obrigada, Tá viu? bom, tá bom. Então vamos lá. O importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar o que deve provir da vontade, e sim que o que tiver de surgir nesta vida, por mais imperfeito que venha a parecer, seja feito uma vez para que haja um começo. Rudolf Steiner. Ô, Silvia, eu peguei e mandei para a Cíntia, porque eu não achei você lá no grupo, não está o seu nome, então eu mandei a foto para a Cíntia. Cíntia, depois você passa para a Silvia, eu não sei quem que é você lá, Faço sim, pode deixar, tá viu? bom? Gente, muito